Oi, eu sou a Nanda e hoje a gente vai fazer um tour pelo meu primeiro e provavelmente o segundo sketchbook. Eu tô falando do segundo sketchbook porque provavelmente eu não sei a ordem direito deles. Mas olha só, esse sketchbook aí que eu fiz, ele foi literalmente feito à mão por mim. Tanto é que esse aí foi feito com uma caixinha de cereal. Simplesmente uma caixinha de cereal e um sonho. Porque nem saber costurar eu sabia, mas eu tentei fazer meu máximo ali. E esse oficialmente foi o primeiro sketchbook que eu fiz de um total de 9 ainda que eu tenho que mostrar pra vocês. E abrindo oficialmente o meu sketchbook mais antigo que eu tenho registrado, a gente dá de cara com uma medusa boxeadora e também a gente vai lidar com vários e vários desenhos meus numa qualidade extremamente duvidosa, mas o motivo era muito honroso, que eu estava ainda aprendendo, entendeu? Então eu tava naquela fase esquisita em que você tem que ficar aprendendo anatomia, o que significa fazer desenhos em posições muito estranhas, muito suspeitas, mas que agregavam pro meu conhecimento. Nesse sketchbook em específico eu ainda tava aprendendo direito como usar as técnicas de desenho, aprender a desenhar rosto, sombreamento. Eu tava tentando ainda largar o meu estilo primário ainda de criança e aprender a desenhar realmente, de verdade. Era bem desconfortável desenhar nesse sketchbook, por isso que eu nunca zerei ele completamente, porque tem muita página em branco, porque era muito complicado desenhar em um sketchbook que a capa dele era de um cereal, entendeu? O que significa que era muito complicado você tentar desenhar assim, sei lá, encostado em alguma superfície que não fosse uma mesa, porque qualquer coisinha o sketchbook ele já se dobrava inteiro e ficava muito ruim de desenhar. E esse sketchbook ele é bem pequenininho na verdade, porque eu ainda não sabia como costurar as páginas direito e também eu não tinha tanta prática em um sketchbook também. Não é à toa que ele já vai acabar e a gente já vai partir pro próximo, entendeu? Mas esse sketchbook eu guardo com muito carinho porque afinal foi o meu primeiro início, né, na carreira fazendo sketchbook e eu acho que todo início deve ser glorificado, né? Porque afinal foi quando eu decidi, do nada, aprender a desenhar e aprender principalmente a fazer um sketchbook, porque como eu era criança, eu não sabia direito onde desenhar e também eu não tinha dinheiro pra comprar um sketchbook, porque era caro, ainda é caro. Então eu pensei, bom, se eu não tenho dinheiro, então eu vou fazer eu mesma. E agora vocês estão assistindo aí o meu maior momento de pão durice que me adquiriu uma habilidade especial, que é fazer sketchbook com maior facilidade. E hoje em dia eu me orgulho muito dos meus sketchbooks que eu tenho hoje em dia, porque eles são mais trabalhados, eles são mais bonitinhos. E quem sabe em próximos vídeos mostrando outros sketchbooks que eu tenho, vocês possam ver também, porque eu melhorei bastante na estrutura deles. Mesmo que os desenhos eles sejam muito simples, como vocês estão vendo até agora, não passa de rascunhos e desenhos aleatórios, personagens aleatórios que eu criava, porque eu gostava muito de criar personagens. E eu nem lembro direito qual que é a história deles, mas eu tinha muito personagem espalhado pelos meus caderninhos, essas coisas assim, sabe? E era muito legal porque eu criava na minha cabeça todo um cenário, um universo em si, que tinha personagens e esses personagens interagiam entre si. Eu acho que foi ali que começou a minha época de ser escritora, antes de realmente começar a escrever livros, essas coisas assim, sabe? E indo pro próximo sketchbook, e esse é mais um sketchbook no qual eu foco muito mais em aprender realmente a desenhar. Nesse sketchbook eu foquei muito, mas muito em como aprender a desenhar gestos, como o corpo ele funciona, as estruturas dele, ângulos, perspectiva, os músculos, como o corpo ele reage a cada movimento que a gente faz. E isso foi muito importante porque até hoje não tem nenhum desenho que você faça que você não vá usar esses conhecimentos. Claro, depende do seu estilo de desenho também, né? Mas na maioria das vezes você sempre vai estar usando esse tipo de conhecimento de anatomia nos seus desenhos. E sendo sincera, esse segundo sketchbook que eu tenho, ele tem uns desenhos muito bons pra época, principalmente porque era, sei lá, 2020, 2021, por aí, e eu tava treinando, eu tinha até algumas tirinhas, como vocês estão vendo aí, e sinceramente eu acho que isso aí já era um sinal de que eu ia estar envolvida com alguma coisa envolvendo arte no futuro. E é engraçado porque eu lembro de alguns desenhos que eu fiz nesse sketchbook, porque eu sempre levei meus sketchbooks pra escola, então eu sempre tava com esse caderno
caderninho debaixo do meu braço, principalmente em intervalo, no meio de alguma aula chata. E era minha diversão, porque às vezes eu simplesmente só tava de saco cheio de ficar em um lugar que eu não queria estar, e eu só queria estar em algum devaneio, usando a minha criatividade de alguma forma. E aí ter esse sketchbook foi a minha ferramenta secreta durante o ensino médio, porque me ajudou em várias formas, tanto para poder tirar o tédio daquele momento, quanto também para poder aprender mais e treinar também, porque se você é artista, você tem que aprender a treinar. Então, seja fazendo algum personagem que você gosta, ou então caindo de cabeça na anatomia. É muito bom você assistir gente que você gosta também desenhando, para você também ver o jeito que essa pessoa desenha. Assistir youtubers que ensinam a desenhar também, porque alguns têm uma didática, muito boa também para você aprender. Eu aprendi muito através do YouTube, eu nunca fiz um curso de desenho, mas se você pode pagar, vai ajudar a progredir mais rápido. Mas de qualquer forma, você consegue aprender, e desenho é igual qualquer outro hobby. Quanto mais você treina, mais você evolui, mais você aprende também. Nos dias de hoje é bem mais fácil aprender a desenhar, principalmente com os tutoriais, e principalmente treinar também, porque o que não falta na internet é referência de imagem. E eu sempre procurava no Pinterest qualquer referência de imagem de modelos, porque eu sempre conseguia ter uma base maior de referências gestuais, assim, porque sempre tinha alguma imagem de algum modelo tentando recriar alguma sensação de um movimento. E eu sempre tentava pegar essa base porque eu aprendia mais ou menos como eram as proporções do corpo, e principalmente luz e sombra, porque às vezes tinha algumas imagens que eram em preto e branco, você conseguia perceber exatamente onde ficava a luz, onde ficavam as partes mais escuras e onde deveria ter brilho. E mesmo que você ache um saco ter que ficar treinando com imagens no Pinterest, por modelos, essas coisas assim, você também pode pegar algum personagem que você gosta e transformar em, sei lá, fanart, sabe? Porque aí você vai estar combinando uma coisa que você gosta verdadeiramente. Ou então você pode fazer até melhor. Crie um personagem autoral seu. Usa a sua criatividade, bota uma história nele. O que ele gosta de fazer, o que ele gosta de pensar, qual é o objetivo dele. Crie um universo para ele e desenvolva as suas habilidades artísticas através dele e por ele também. Porque quando a gente fica muito envolvido numa história, num universo, a gente sempre vai querer estar querendo criar mais conteúdo para ele. Se você se envolve nisso, vai ficar muito mais fácil, porque de repente você vai estar querendo, não, eu quero fazer o meu personagem de tal jeito porque aconteceu tal coisa na história dele e eu tenho que fazer porque eu quero ver como vai ficar. E isso também pode te fazer aprender a fazer várias coisas na arte, tipo, sei lá, tu pode querer evoluir isso pra um nível tipo, acho que legal, vou fazer uma HQ disso. E aí você já começa a aprender cenário, você já começa a aprender também perspectiva, sombreamento, tudo que envolve esse universo de HQ, você vai estar aprendendo porque você tá querendo evoluir a sua arte e tudo mais que envolva isso, entendeu? Então tudo que você queira fazer envolvendo arte, se você fizer partindo do princípio que você vai estar fazendo porque você ama e você quer ver a sua evolução, você quer ver o seu personagem crescendo junto com você, vai ficar tudo muito mais fácil. E falando nisso, eu lembro até hoje da minha primeira personagem, e ela era muito esquisitinha. Ela era uma personagem alternativa de mim mesma, mas ao mesmo tempo ela tinha algumas coisas que eram muito específicas dela, porque a história dela basicamente era que ela não era exatamente desse planeta, ela era de Saturno, tanto é que ela vestia um casaco com um símbolo de Saturno, e ela usava óculos escuros porque eu achava simplesmente só maneiro, e ela tinha poderes, exatamente, poderes. Ela podia simplesmente se transportar, ela podia viver num vazio, num completo cubículo branco, e podia simplesmente spawnar qualquer coisa que ela quisesse na vida dela, entendeu? Então a minha personagem, podemos dizer que ela era simplesmente a personagem mais forte do mundo. Eu lembro que eu fazia muitos desenhos dela e ficava imaginando o cenário, imaginava várias coisas que ela poderia viver. E assim, toda vez que eu queria desenhar e me sentir motivada a desenhar alguma coisa, sempre criava algum personagem e eu pensava, que aventura esse personagem ele vai viver ou ele vai passar, e eu quero ver isso acontecendo. Tanto é que eu tive muitos e muitos e muitos personagens até hoje, que algum dia ainda passa pela minha cabeça de desenvolver eles e até trazer alguns deles pra vocês. Mas por enquanto eu tô feliz só com a minha personagem que vocês veem de vez em quando, mas eu ainda tenho projetos que envolvam personagens autorais meus.
E bem, quem sabe vocês não acompanham esse processo meu de refazer personagens. Eu posso até refazer algum sketchbook meu passado. Eu posso desenhar com vocês também. Esse sketchbook aí que vocês estão vendo, ele realmente foi usado só para estudar, poder passar o meu tempo, para poder não ficar definhando no meio de uma aula de química e poder treinar principalmente, porque sem treino você não evolui. Então, por mais que esse sketchbook ele seja recheado de desenhos insalubres, de gente sem camisa, de membros aleatórios do corpo e até de memes também, né? E principalmente coisas aleatórias. No meio disso tudo, é só a minha pessoa lá no passado tentando se tornar uma artista melhor, mais desenvolvida, que algum dia iria virar e falar: isso aqui que eu fiz me ajudou e hoje em dia eu sou grata por isso. E é o que acontece hoje em dia. Porque sem eu sofrer, porque se eu não sofresse com isso lá atrás, eu estaria sofrendo hoje. Porque tem simplesmente algumas coisas na vida que a gente simplesmente só tem que aprender a fazer logo pra poder evoluir. E esse caderninho, ele foi feito justamente pra isso. Tanto é que, como eu carregava ele pra todo canto, tem até resumo meu de qualquer matéria aí no meio. Mas principalmente tem a minha parte, que era apenas uma pessoa que queria aprender a desenhar e hoje consegue desenhar. E isso é muito importante pra vocês verem que você não precisa nascer sabendo. Apenas treina, 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 até você ficar satisfeito. E quando você ficar satisfeito, arranje um novo topo pra você poder alcançar. E bem, o vídeo de hoje ele vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha e principalmente comenta, porque eu adoro saber a opinião de vocês. E o de sempre. Se cuidem e até a próxima.